Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Mais um dia de aula de história. Nós vamos trabalhar hoje a cultura indígena no Brasil, dando continuidade à nossa matéria, os grandes descobrimentos, a expansão marítima portuguesa, o encontro entre portugueses e indígenas. Eu trouxe aqui uma foto para vocês de uma criança muito expressiva, pintura corporal, cocares com plumas, penas, uma forma muito comum dos índios se expressarem. Então, a nossa aula de hoje de história é cultura indígena no Brasil. Temos um objetivo: investigação e reconhecimento da importância da cultura indígena para a formação da identidade nacional. Nós, brasileiros, temos uma identidade, temos uma cultura, temos uma língua, costumes, hábitos, e muito da nossa cultura está ligada à influência dos índios, à cultura dos índios. 40% da população brasileira tem antepassados indígenas. Então, é necessário conhecer essa cultura para conhecermos quem somos nós brasileiros. Pode passar. Os portugueses, ao chegarem à América do Sul, encontraram uma quantidade muito grande de povos indígenas, que ocupavam toda a costa e o interior. Calcula-se em milhões a população ameríndia, indígenas da América, ameríndios, indígenas da América. Quando Cabral chegou aqui, os estudiosos acreditam que a população aqui do nosso território, população indígena, era de 5 a 6 milhões. Hoje, a última vez que eu consultei, 800 mil indígenas em todo o Brasil. 800 mil índios numa população de 215 milhões. Então, para você ver que esse contato entre portugueses e indígenas foi muito pior para os indígenas, não foi? Pode continuar. Eu trouxe agora algumas tribos, alguns povos, né? Porque não existia somente ainda hoje uma tribo ou um só povo indígena, uma sociedade, mas várias sociedades indígenas. Aqui está uma. Yanomamis, eles estão na região do norte, né? Na região norte do país. Pode passar. Caiapós, habitantes da Amazônia, Mato Grosso e Pará, também no norte. Pode passar. Tapuias, interior do Brasil, considerados bárbaros pelos Tupi-Guarani. Entre as sociedades indígenas, como não havia só uma, existia conflito, guerra inclusive entre elas. E os Tupi-Guaranis, que habitavam a costa do Brasil, o litoral atlântico, os Tupi-Guaranis chamavam todos os que não falavam tupi de tapuias. Então, para os Tupi-Guaranis, um tapuia era um bárbaro, quem não professava a mesma fé, a mesma cultura, quem não tinha a mesma língua, tapuia. E os tapuia estavam em boa parte no interior do Brasil. Os Tupi-Guaranis na costa, no litoral, e os tapuias no interior. Pode passar. Mais uma sociedade indígena, os charruas, eles se localizavam no sul do Brasil. Pode passar. Carajás, muito conhecida, encontram-se nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Aqui tem um índio, um indígena, pintura corporal, braceletes e o cocar, que é esse enfeite, esse adorno cheio de plumas e penas. Pode passar. Bom, entretanto, o grupo mais numeroso que ocupava extensas áreas do continente era o dos Tupi-Guarani. Olha o significado do termo Tupi-Guarani. Esse termo refere-se a um conjunto de povos que falavam línguas ou
dialetos de origem comum. Embora aparentados, viviam em constante luta entre si, em inúmeras tribos e às vezes em confederações. Confederações, às vezes eram amigos, outras vezes adversários. E muitos índios entravam em guerra, em conflito. Índios eram aprisionados em regime de escravidão e muitos índios inimigos, né, aprisionados, serviam de comida num ritual chamado de antropofagia. Índios se alimentando de outros índios, tá? Existe uma questão religiosa, mas também uma questão de vingança em relação a esses ritos, a esses rituais de tribos comendo outras tribos. Pode passar. Bom, a cultura indígena aqui do Brasil vai ser o nosso tema agora. Uma cultura muito importante, muito diversificada. As sociedades indígenas se desenvolveram de múltiplas formas e maneiras. As sociedades eram organizadas com base em princípios coletivos e todos os membros da tribo cooperavam à sua maneira. Era o adolescente, o ancião, a mulher, o homem, cada um tinha o seu papel nesse coletivo. Cada membro cumpria o seu papel. Me lembro uma vez, numa aula de história, um professor meu muito bom falava que o índio era muito preocupado com o outro, se havia ou não necessidade com o outro. Por exemplo, se faltava a ele uma escova de dente, claro, né, na nossa época agora, contemporânea, não lá na época do Cabral, o índio ia lá e dava a escova para o outro. Ele ficava sem, mas o amigo dele não podia ficar, no prejuízo. Muitos viviam da caça, pesca, coleta de frutos e agricultura, cultivo de milho principalmente, mandioca e amendoim. Então muitos caçavam, pescavam e também desenvolveram a agricultura. Pode passar. Bom, o papel das mulheres. Semeavam, plantavam e colhiam produtos agrícolas, coletavam frutas silvestres e mariscos, fabricavam farinhas, fiavam algodão e teciam redes. Faziam redes. Então, vamos ver, a rede, essa que nós conhecemos, vem da cultura dos índios. E as mulheres, elas também tinham o papel de pintar o corpo das crianças, pintar o corpo dos maridos, ou do marido, etc. Pode passar. Os homens derrubavam a mata e preparavam a terra para a agricultura. Caçavam e pescavam, construíam as ocas ou malocas. Fabricavam canoas e armas, cortavam lenha e protegiam mulheres e crianças. Olha que legal essa aldeia indígena. Olha a disposição das casas, das ocas. Elas estão ao entorno, tá vendo? No centro, aqui, esse espaço era para cerimônias religiosas, para os cultos rituais, danças, etc. Então, a disposição da maioria das aldeias indígenas aqui no Brasil é dessa forma, tá bom? O centro para cerimônias, né? Pode passar. Bom, agora alguns objetos indígenas. A cuia. Serve para tomar banho, para tomar água, para armazenar alimentos. Olha só, um objeto de cerâmica. Muitas dessa cor, na cor preta. Pode passar. Cestos para carregar outros objetos na cabeça, principalmente. Pode passar. Redes, como eu falei, o garotinho está descansando, prestando atenção na aula de hoje. Pode passar. O arco e flecha, né? Caça, é o que nós mais conhecemos dos índios. Pode passar. E alguns enfeites e adornos. Olha que bonito. Cocares. Esse garotinho está pintadinho, tem um colar e tem o cocar. O cocar, ele é feito com plumas e penas de animais. Esse cocar, ele não é apenas um enfeite para deixar o índio mais bonitinho. Esse cocar tem uma relação com a natureza.
mostra a sintonia que o índio tinha com a natureza. E isso é uma coisa que temos que aprender com eles. Essa relação harmoniosa entre homem e natureza. Pode passar. Pintura corporal. Muito comum o vermelho, tirado de um fruto chamado urucum, e o preto também tirado de um outro fruto chamado genipapo. Então a pintura corporal, uma forma de se expressar e de manter essa relação com a natureza, e também o cocar na cabeça. Pode passar? Dança indígena, outra coisa muito comum dos índios, outro aspecto muito comum da sua cultura. O índio dança para celebrar atos, fatos e feitos relativos à vida e aos costumes. Dançam enquanto preparam a guerra, quando voltam dela, para celebrar um cacique. O cacique é o chefe, o líder. Safras, o amadurecimento de frutas, uma boa pescaria. Para assinalar a puberdade, quando o garotinho está entrando numa fase de transição entre a infância e a juventude, a adolescência. Bom, cada momento, cada parte do cotidiano de um índio, de um indígena, estava marcado por uma dança ou por uma manifestação cultural, pintura corporal. Então, cada momento da cultura é representado de uma forma, tá bom? Pode passar. Algumas palavras de origem indígena. Goiás, Guarujá, Bauru, Itu, Ituporanga, Itaquaquecetuba, Piracicaba. Ita significa pedra. Objetos, a peteca, a cabaça é como se fosse uma cuia. Alimentos, abacaxi, caracaju, canjica, pipoca, mingau. Alguns animais, gambá, piranha, tamanduá. Palavras de origem indígena. Palavras do nosso vocabulário de origem indígena. Pode passar. Acabou. Era isso. Bons estudos. Façam a atividade com muita atenção. Um abraço.